Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Aqui você encontra os melhores conteúdos. Sou o professor Marcos Antônio e você vai aprender sobre modelado da crosta terrestre. Primeiro, o que é relevo? Com certeza você, quando lembra de geografia, você sempre vai lembrar de relevo, porque geralmente ficou bem marcado na sua infância. Mas talvez você não tenha entendido muito bem o que é relevo e está aqui precisando saber o que é relevo para prestar o Enem. Então, boa sorte nisso, preste bem atenção. Então, relevo, gente, consiste na diferença de altura, na diferença altimétrica, tendo como relação o nível médio do mar. Então, é a diferença altimétrica, pelo menos com 2 pontos, né, relativos a 2 pontos, e tem essa relatividade ao nível médio do mar. Então, o nível médio do mar é o ponto zero, podemos assim dizer. Porque as águas elas modelam e elas mais ou menos que uniformam o local. Então, o mar ele é considerado o ponto zero. Então, o relevo é justamente isso, essa diferença altimétrica de pelo menos 2 pontos, ok? Então, para que vocês venham entender, segundo Vicentini, consiste nas formas da superfície e na modelagem de uma região. Então, é o modelado da superfície terrestre, o relevo é o modelado da superfície terrestre, sendo assim, pode-se denominar todas as formas que possuem diferença de altura, de pelo menos 2 pontos, tá? Então, quero que vocês entendam isso. Bom, a gênese do relevo. Como é que se forma o relevo? Podemos sim afirmar que o relevo ele se forma e se altera devido a 2 fatores. E esses fatores são forças internas, que são chamadas endógenas, e forças externas, que são chamadas exógenas. Então, os próprios nomes já dizem, né? As forças internas, os agentes são o vulcanismo, os abalos sísmicos, os terremotos, os maremotos, o tectonismo, estão ligados à estrutura geológica da área. Então, dependendo da área em que o local está inserido, a área geologicamente, né, onde está inserido, vai sempre predominar um agente ou outro, mas sempre tem os dois agentes, eles não podem ser separados, mas existe um que predomina mais. Então, as forças endógenas e as exógenas estão relacionadas à área geológica que o local está inserido, que tende a acontecer, enfim, desníveis provocados por grandes alterações. Então, geralmente, as forças internas, elas têm provoca muito rápido ou também muito lento e provoca grandes alterações desses locais. Por exemplo, um grande terremoto pode acontecer, mudar todo o contexto da paisagem, um vulcanismo, né, de uma área muito grande, um vulcão que possui, enfim, que é ativo geralmente, então ele vai sempre estar mudando a paisagem daquele local rapidamente. Enquanto isso, já as forças externas, né, o tempo é bem mais longo, porque está mais relacionado ao intemperismo, a toda aquela relação ao clima, que nós vamos ver muito bem, que tende a uniformizar o relevo, com erosões elevadas e sedimentações de áreas baixas. Então nós vamos compreender muito bem isso aí, tá? Então, vamos começar aí a falar sobre as formas do relevo. Certeza que vocês já ouviram falar sobre planaltos, né? O que é planalto? O próprio nome já diz, um plano, né, que é um local plano, que ele está em uma altitude elevada em relação ao nível médio do mar. Sempre tem, gente, critérios para se classificar isso. Então, nós temos alguns critérios que foram aceitos. Primeiro, por exemplo, foi o de Haroldo de Oliveira, em 1940. Né? 1940 é a primeira classificação de Haroldo de Oliveira. Então, nós temos aí critérios para se caracterizar o que é planalto. Tá? Então, um planalto é uma formação terrestre geologicamente antiga. Tá? Dessa forma, sofrem mais com as ações externas e apresentam altitudes e formas muito variadas, com ondulações suaves, como os morros e serras, e muitas vezes altitudes planas, como as chapadas. Então, um planalto é um plano alto. Então, é relativamente plano. Quando nós falamos de plano, né, não é realmente plano, é aproximadamente, tá? Então, você vai ter um pouco de elevação. Um exemplo simples aqui no Brasil, no estado da Paraíba, nós temos o Planalto da Borborema, que ele está na província da Borborema, e nessa província existe esse planalto, que é o da Borborema, mais ou menos a média dele é 500 metros de altitude. Então, é um plano alto. Nós temos a planície. A planície, por outro lado, é o contrário.
Na verdade, também ela é plano, né? O próprio nome já diz plano, só que ele está em contrapartida, ele está em uma altitude bem mais baixa, relativa ao nível médio do mar. Então, o planalto é um local alto e plano, e a planície é um local plano e em uma altitude baixa em relação ao nível médio do mar. Então, apresenta superfícies relativamente planas em virtude das ações de elementos como chuvas, os ventos e pela deposição e transporte de sedimentos. Então, as planícies elas recebem muitos sedimentos. E, por exemplo, dos planaltos, aqui no caso da Paraíba, a planície que nós temos a planície costeira sublitorânea, ela recebe muito sedimento das escarpas do Planalto da Borborema. Então, vai ter aí as bacias sedimentares, porque milhões e milhões de anos aqueles sedimentos sendo transportados para a planície sublitorânea vai causar essas bacias de sedimento, ok? E nas bacias de sedimento nós vamos encontrar fósseis, enfim, outros elementos também. Nós temos também a planície fluviais, que são formadas através de deposição realizada Temos as planícies fluviais, que são formadas através de deposição realizadas pelos rios. E nós temos as planícies lacustres, que é quando a atuação é realizada pelos lagos. Ok? E nós também temos como formas de relevo depressão. Então, depressão, o próprio nome já diz, para baixo, que são formas de relevo que se encontra abaixo do nível médio do mar. Quando isso acontece, quando é abaixo do nível médio do mar, é chamado de depressão absoluta. Porque lembram no início da aula que eu falei que o nível médio do mar é como se fosse o marco zero, como se fosse o ponto zero? Então, esse ponto zero, a depressão absoluta, ele vai para baixo, é como se fosse negativo, tá? Então é negativo. Quando se fala depressão... Quando se fala de depressão absoluta, é negativo em relação ao nível médio do mar. E quando se fala de depressão relativa, é justamente que ela é relativa à área que está ao seu redor. Então, por exemplo, o Planalto da Borborema, e nós temos a depressão sertaneja. A depressão sertaneja ela não está no nível médio do mar. A depressão sertaneja fica em torno de 210, 215 metros de altitude. Então, ela é uma depressão relativa, porque ela está sendo comparada com o Planalto da Borborema. Vamos mostrar aqui um exemplo simples para que vocês vão entender isso bem. Ó, preste atenção na setinha do mouse aqui. Cadê? Aqui, ó. A planície, ó, é um local plano, porém ele está em uma altitude baixa. Aqui nós temos aqui a planície, ela está no nível médio do mar. Então a planície ela é relativamente plana, como eu falei, e está no nível médio do mar. Por outro lado, nós temos o planalto, que é também uma área plana, como vocês podem ver. Porém, eles estão a altitude maior ao nível médio do mar. O nível médio do mar, no caso, é esse, tá, gente? Aqui desses pontinhos aqui, dessa linha azul. Então, ela está em uma área alta, muito alta em relação ao nível médio do mar. Então, é um planalto. Aí, a depressão absoluta, como vocês podem ver, o nível médio do mar é essa linha aqui, ó. Como vocês podem ver, vejam a seta branca aqui. E ela passa... Então, ela está aqui, é uma depressão considerada absoluta, porque ela é zero, né? A altimetria aí é zero ao nível médio do mar. Por outro lado, nós temos as montanhas, que também são chamadas de dobramentos modernos. Por exemplo, no caso do Brasil, nós não temos dobramentos modernos, porque esses dobramentos modernos, essas montanhas, né? Elas são grandes, geralmente mais de 3.000 metros de altitude. Então, no Brasil, nós não temos montanhas. Por causa da localização, né, tectônica que o Brasil está. O Brasil fica mais ou menos no meio da placa sul-americana. Então, no leste da placa sul-americana, nós temos um limite divergente. A placa africana separa da sul-americana. E mais ao oeste fica o limite o limite convergente da placa sul-americana com a placa de Nazca. Então, nesses locais próximos, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, é a consequência desses encontros convergentes, que tem grandes cadeias de montanhas. Só que o Brasil ele não tem essas características. No Brasil não tem vulcão. Então, no Brasil, o que predomina mais são essas forças endógenas, são as forças exógenas, tá? No Brasil, predomina mais as forças exógenas. Pela localização geográfica, pela localização tectônica que o Brasil está, né? Mais ou menos aqui no meio da placa sul-americana.
Então não vai ter não vai ter ocorrências de vulcão, não tem vulcão no Brasil, não tem montanhas do Brasil, não é considerado ter na classificação, né, dos geomorfológicos, enfim, dos geólogos, não tem montanhas aqui no Brasil. Ok? Espero que fique claro. O relevo do Brasil é um relevo suave, tá, gente? E nós temos a depressão relativa. Cadê o mouse? Aqui, a depressão relativa é relativa a, por exemplo, a montanha, é relativa ao planalto, tá? Como vocês podem ver, ele essa depressão relativa aqui, ela não está no nível médio do mar, ela é acima do nível médio do mar, mas é considerada uma depressão relativa à área que está em torno dela, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, no caso do Brasil, como estava falando, o relevo é um relevo suave, tá? E as forças que mais predominam aqui são as forças externas, as forças exógenas. Espero que eu tenha sido claro. Então, agora nós vamos responder aqui uma questão muito simples, né, a respeito disso. Eu quero que vocês entendam muito. Então, essas forças externas, né, que, como eu falei, que é o clima, o relevo, o intemperismo, ele vai desgastando, né, as formas do relevo, vai esculpindo. Nós vamos ver depois aí nas próximas aulas, se vocês quiserem também, né, essas formas, esses agentes modeladores, né, como que as forças exógenas elas atuam na formação da estrutura do relevo, né, como esse desgaste acontece. Nós vamos ver isso nas próximas aulas aí, então vocês não podem perder as aulas não, tá, gente? Bom, nós temos aí a lição. Observando a parte superficial da litosfera, isto é, o terreno sobre o qual vivemos, sobre o qual construímos cidades, estradas, vemos que ela apresenta formas variadas. Ao conjunto de formas variadas da superfície da Terra, damos o nome de quê? De relevo. Então, foi o que eu falei, o relevo são essas formas variadas, essa diferença altimétrica em relação a pelo menos 2 pontos que tem como base o nível médio do mar. Podemos afirmar que o relevo é o modelado da superfície terrestre. Por quê? Porque ele é constituído de áreas mais altas, áreas mais baixas e terras planas e terras acidentadas, que modelam, isto é, dão forma à paisagem da superfície terrestre. Ok. Então a primeira questão pede o quê? Os desníveis superficiais que caracterizam o relevo ocorrem por 2 tipos de processos que ocasionam a sua constante transformação. Sítios. Então quais são os desníveis, né? Como eu falei lá no slide da gênese do relevo, são por 2 forças. E essas forças são as internas e as externas, endógenas e exógenas. Então, são essas 2 forças, tá, gente? Então, quando vocês verem aí uma questão do Enem falando sobre quais são as forças, tá, que caracterizam aí, que faz a formação do relevo, então, nós temos essas forças, as internas e as externas. Endógenas, que são as forças internas, e exógenas, que são as forças externas, tá? A questão B. Apresente uma ocorrência referente a cada um desses 2 processos de transformação do relevo. Então, por exemplo, nas forças internas, o que acontece? Quais são esses agentes? Como eu falei, temos os vulcões, que eles podem modificar a paisagem em poucos minutos, né? As lavas podem aí derreter, enfim. Nós temos os vulcões, nós temos os terremotos, maremotos, que, de certa forma, vão também aí ser agentes modeladores, não é isso? E nós temos, por outro lado, a questão B pede 2, né? Um de cada dessas forças. As externas. E as externas são o intemperismo, né? Um exemplo, o intemperismo. Então, nós vamos ver o intemperismo pela ação do vento, intemperismo pela ação do gelo, intemperismo por ação, enfim, de outros elementos químicos também. Então, nós vamos ter todas essas características que transformam o relevo. Então, se você pensou que o relevo do nada existiu, não. Existe uma evolução. Então, pessoal, espero que eu tenha sido claro, né? Isso é uma forma bem simples e introdutória para que vocês venham entender essa modelagem do relevo terrestre, né? Espero que eu tenha sido claro. Você pode aqui colocar suas dúvidas, você pode, enfim, dar sugestão, você pode responder também questões. Então, vá pesquisando aí, vai estudando, porque o Enem tá próximo, tá? O Enem tá próximo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, deixe seu comentário, compartilha, manda para o grupo da sala, gente. Vai lá compartilhar essa novidade. Então, até a próxima.